Eita, zorra, e o povo vai e vem, vai e vem. Acho que agora vai. Aleluia, Que Senhor! legal! Amém! Galera, Conseguimos! entrei! Minha Nossa! gente, Será que pelo é do teu amor de celular, Deus. Kika? Mulher, Você eu não mudou? sei. Não sei, não. Não, Eu não tô mudei, com ele depois ainda. mudei novamente. Vou ajeitar que depois desse estresse Ai, todo, eu já me meu descabelei Deus, todo. olha que aventura. Deixa o povo ir entrando aí, porque o povo, ó, eu vou te Fiel, falar, essa galera aí é fiel, viu? A galera foi para um lado, foi para o é outro, foi para um lado, foi verdade. para o Fiel outro. mesmo, gente. Deve estar todo mundo Quem tá tonto aí travando? já. Ela disse que alguém tá travando. Quem é? Eu. Você? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E Ok? aí? Vamos lá? Agora Vamos, vai. No vamos finalzinho, pro povo, você sabe salvar, né? né, Kika? O vídeo? Não. O pior é que me perguntaram tanto isso, se essa Pois é, live ia porque ficar aí no salva. meu eu ia tentar salvar. Me... Pronto, eu acho que tá Não, salvando você só aqui, porque salva no saiu. final. Tá. É só no final. É, só no Ah, eu final. salvo no Vamos final. lá. Mas a gente começa, tá? No finalzinho a gente vê como é que a gente faz. Gente, boa noite. Desculpa pelo transtorno. A gente conseguiu, a gente ensaiou tudo direitinho à tarde, deu super certo e agora aconteceu isso. A vida é isso. Nem sempre é o que a gente espera, né? Mas eu quero me apresentar. Eu quero me apresentar. Eu sou Eliana Magalhães, psicóloga. Eu trabalho uma boa jornada aí com transtorno bipolar, né? E eu convidei a Kika para a gente bater um papo, mas eu queria falar rapidamente, né, o que que é o transtorno bipolar. Eu quero agradecer a presença de todos, né, que estão aqui, com a maior paciência do mundo. Mas eu quero iniciar porque a gente já perdeu bastante tempo, mas tudo coopera. Bem, para quem não sabe o que é o transtorno bipolar, é uma doença que não tem cura, é uma doença que é do cérebro, que tem alteração química, né, alteração biológica, é uma doença recorrente, complexa, super difícil, né, de ser diagnosticada e não tem cura, mas tem tratamento. E as características que são, no caso do transtorno bipolar, é a oscilação do humor, e não é só a oscilação do humor, mas também essa alteração do impulso e da energia. Então, o que que acontece? No humor, o que vai acontecer que você fica na euforia, tá no momento eufórico, né? Como? Ah, como é essa euforia? Ah, eu quero dançar, eu quero pular, eu estou feliz, eu estou alegre, uma alegria exacerbada, né? É como se fosse assim, eu vou colocar aqui uma música da Ivete. Alegria, já que você é da Bahia, né? E é uma coisa, é uma alegria exacerbada, né? É também igual a música da Ludmilla. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Então é assim, é chegando, né? E surgindo, né? A Kika vai falar um pouquinho sobre isso, mas nem sempre é assim o humor, né? De alegria, de festa, de piada, de sorriso, de dança. Não. Tem também o humor irritável. Você tem uma irritabilidade, né? Você se irrita com qualquer pessoa, você briga na internet, no WhatsApp, você tudo fica muito sensível, qualquer barulhinho te estressa, te irrita,
A energia ela fica aumentada, aceleração do pensamento, é uma agitação. A impulsividade já é aquela impulsividade para compras. A pessoa quer gastar, quer comprar um carro, não tem dinheiro para comprar um carro, mas quer comprar um carro. É, a impulsividade para o sexo, a impulsividade para alimentos, né? A compulsividade para o uso de substâncias, cocaína, estimulante, qualquer coisa, Coca-Cola, tudo isso faz mal para quem tem um transtorno bipolar. Então, é uma das características. Então, assim, o aumento da atividade dirigida, ou seja, procedimentos estéticos, quando você está na mania, você quer fazer tatuagem, colocar piercing, pintar o cabelo, ficar careca, pinta o cabelo de vermelho, de azul, de verde. Essa, no caso, são as características da mania. É algo assim muito intenso. A fala rápida, a ativação do cérebro. Você não dorme o suficiente, você dorme pouquíssimo. E no outro dia você está com uma energia, sabe? Como se, tivesse tudo bem, tudo maravilhoso. E a mania, ela é clássica, né? Ela é marcante, ela é determinante, ela tá ali, ela tem uma delimitação, né? Ela é bem marcante. Você sabe quando a pessoa está na mania. Isso aqui que eu fiz, né? De chegando, é exatamente isso. A pessoa ela logo observa que tem algo diferente acontecendo com aquela pessoa. Pode acontecer de ter ou não sintomas psicóticos. Isso no tipo 1, que eu estou relatando. O que são sintomas psicóticos? Delírios, que são pensamentos alterados da realidade. Então, vem aquele pensamento de grandeza. Ah, eu sou a rainha, eu sou o presidente da república, eu sou... Esse pensamento de grandeza, eu sou rica, eu posso tudo. E também tem os sintomas psicóticos da alucinação. A alucinação é você ouvir ou ver. Você ouvir vozes, de repente a pessoa está ali e ela escuta algo diferente, ou alguém está batendo também a porta, aquela alucinação de será que alguém está me vendo? Alguém está me observando? Aí você fica naquele pensamento, nossa, será que tem alguém aqui? Também a perseguição, o delírio de perseguição, achando que alguém está perseguindo você. Então, são vários os sintomas. Esse eu estou falando do sintoma da mania, né? Do tipo 2, porque são vários os transtornos bipolares, são vários, né? O tipo 1, o tipo 2. O tipo 1 já é o tipo mais intenso, esse que eu estou falando. Já o tipo 2, ele já é mais sutil. É como se fosse a personalidade da pessoa. Você é mais produtiva, você já consegue fazer mais coisas, você começa a pensar em projetos, a querer realizar vários projetos ao mesmo tempo, tarefas ao mesmo tempo. Eu faço essa tarefa, não termino, vou fazer outra. Então, a hipomania, ela já é mais sutil, né? Então, ela não é tão marcante como é o tipo 1. O tipo 2, ele já é mais aquela coisa delicada, mas tem também prejuízos. E tem a depressão, porque existe o polo da mania e hipomania e existe o polo da depressão. E a depressão já é totalmente o contrário. Dificuldade de se relacionar, culpabilidade, você não tem vontade de fazer nada, você se isola da sociedade, você quer ficar ali no seu cantinho, você é um cansaço que parece assim que você está carregando um elefante. É um cansaço terrível. Você não quer falar com ninguém. Na mania, você quer falar com todo mundo, quer dançar, quer gritar, escreve textos e mais textos no WhatsApp, na internet, enfim.
E na depressão, não. Você não quer falar com ninguém, você não quer saber de ninguém, você não tem vontade de nada. Você quer ficar ali quietinho. É, e essas dificuldades que acontecem, e às vezes as pessoas levam o transtorno bipolar para uma coisa assim que, poxa, essa pessoa quer uma coisa agora, depois quer outra, e não é assim, gente, é muito sério. É uma doença muito séria, incapacitante, precisa ser tratada. Aí você pode me perguntar, Eliana, mas quem tem transtorno bipolar pode trabalhar, pode ser funcional, tranquilamente, mas tem alguns casos que realmente não tem condições. Você precisa se ausentar de tudo. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, dependendo da gravidade. Na mania, a pessoa ela se interna, é um sofrimento, bem intenso. E a Kika ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela, mas eu falei rapidamente só para vocês entenderem um pouquinho. A gente, com certeza, Kika, a gente vai fazer outra live lá no meu para a gente, tá, organizar mais as ideias, porque tá muito aconteceram várias situações, então a gente vai fazer novamente outra live, tá bom? Aí eu conto com você. Mas é isso, gente. Então a Kika vai falar agora na prática e aí a gente vai junto com ela no barco. Vou dizer, olha, tá vendo? Isso aqui faz parte do processo. A gente precisa entender. A família ela precisa também conhecer o que que é o transtorno bipolar, porque a pessoa ela tá ali passando por aquela dificuldade e às vezes quem está ali do lado não sabe o que está acontecendo. Acha que, poxa, ela estava tão bem e agora depois de uma semana, depois de 2 semanas, ela já está assim desse jeito. Ela estava tão alegre, tão feliz, sabe, com uma energia, resolvendo todas as coisas. E de repente que não é de repente, né? É todo um processo, porque uma duração, intensidade, e a gente precisa entender de todo esse processo, né? É um transtorno realmente químico que acontece no cérebro. Então, você precisa do medicamento para ter uma qualidade de vida. Foi bom, Ana, assim, porque é bom conhecer os dois lados, né? O lado do profissional e o lado do paciente. Que é uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, por mais que a gente tente explicar, quem não é bipolar nunca vai saber. E eu costumo usar o exemplo do seguinte: você vai para um país onde você não conhece a cultura, você não conhece a língua, você não conhece os ingredientes, você não conhece aqueles alimentos, e aí você come um prato e volta e tenta explicar para o seu amigo o sabor daquilo. Só que você tem que explicar o sabor daquela comida com ingredientes que ele nunca sentiu. Então, assim, por mais que ele tente se aproximar, mesmo assim, longe. Assim, em relação à quantidade de horas sem dormir, a gente passa dias sem dormir, né? Dias. Hoje, por exemplo, a CIA utiliza como método de tortura, né? A partir de 3 dias já é considerado método de tortura você passar 3 dias sem dormir. Nós passamos, eu já passei 5, 6, 7 dias, tá aí minha família que não me deixa mentir quando eu estou em crise. E aí vem o contrário. Aí você fica depois dormindo demais. Aí dorme, não sei quantas horas. Aí vem a hora que você vem essa compulsão alimentar. Você quer comer, quer comer, quer comer. Chega uma hora que você para de comer. Eu paro de comer. Paro. Eliana, deixa eu falar para você. E todo mundo, né? Estamos aqui juntos. Todos que estamos aqui. Eu não consigo beber uma água. A água não desce. E chega um momento que eu tô compulsiva. Aí chega uma hora que você tá elétrica, chega outra hora que você tá sem energia. Chega uma hora tirando as dores que você sente, que são insuportáveis. São dores em cada pedacinho do corpo. E isso que você falou, de ser químico, é muito importante.
porque as pessoas que são ignorantes no sentido de não ter conhecimento acham que é uma coisa psicológica, acham que é mimimi, acham que é historinha. Até pelo exemplo que você citou aí. Ah, a pessoa estava bem agora, e depois, como é que a pessoa agora não está bem? Como que é isso? Foi daquela menina, não sei se vocês lembram, que fez uma festa, a maior festa, rindo, se divertindo, dançando, curtindo, perere, chegou em casa, se jogou do nono, décimo andar. Tava todo mundo, nossa, mas como ela tava aqui agora, sorrindo, se divertindo, feliz. Eu passei 15 anos da minha vida com depressão e ninguém percebeu que eu estava com depressão. Ninguém. São zero pessoas, 0,0. Minha mãe, meu filho, meu marido, zero pessoas. E quando eu falei do meu diagnóstico, as pessoas não acreditavam. Porque eu trabalhava numa multinacional, porque eu era uma excelente profissional, porque eu sempre resolvia as coisas, porque eu saía na frente para poder fazer. Mas quando eu fiquei doente, eu fiquei completamente apática. Eu não conseguia fazer nada, nem resolver nada. Mas acredite se quiser, hoje, no dia de hoje, inclusive uma pessoa que está aqui assistindo essa nossa live, há uma hora atrás, me falou, não entendo esse negócio de bipolar, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, você troca de humor como você troca de calcinha, não sei o que, não sei o que. Então, ainda existe até esse estereótipo de que a gente troca de humor como troca de calcinha e tal, e que às vezes não é, é a personalidade da pessoa. Eu falo, eu não sou uma pessoa fácil, eu sou uma pessoa difícil. Isso faz parte da minha personalidade, não faz parte da bipolaridade. A bipolaridade é muito difícil em todos os outros sentidos, né? Eu já te falei da dor, eu notei vários sintomas que eu tive, porque é como você falou, a gente começou muito atrasado, então é difícil para poder explicar desde o começo o quanto é difícil para as pessoas, porque não dá para explicar assim, tão corrido, uma coisa que é tão sofrida. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa, eu trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica dentro de UTI de hospital. Eu conheço todo tipo de patologia. Não estou dizendo que eu sei a dor do outro. Estou dizendo que a doença bipolar é uma doença que faz o paciente sofrer muito. E as pessoas não acreditam. Então, se você fala aquilo que eu falo sempre, o cardiopata sofre muito, eu também sou cardiopata. Eu sofro muito? Sofro. Eu estou numa fase agora, talvez, pior da minha vida de patologia. Me pergunto se eu estou sofrendo como eu sofri quando eu estava em crise, que eu estava descobrindo que eu era bipolar, não. Agora eu quero lutar pela minha vida. E chega um momento que o bipolar ele não aguenta mais, ele simplesmente desiste. E o nível de suicídio é altíssimo por conta disso. Então é uma doença que as pessoas precisam entender que não é mimimi, isso aqui não é historinha, que não é psicológico, é químico, é comprovadamente, cientificamente química, né? Alterações dos neurotransmissores, tem até um neurocientista assistindo a gente, se estiver errada, pode falar, uma alteração dos neurotransmissores que acontecem na gente, desencadeia todo um processo químico e aí faz todas essas dores físicas que a gente tem. Então, foi muito bom você esclarecer isso, né? Para que as pessoas tenham essa noção de que não é mimimi, que é uma doença como qualquer uma outra, não, porque tem doenças que são muito mais fáceis de conviver. É uma doença que não só o paciente sofre, mas que os familiares sofrem, todo é um sofrimento sem tamanho. E o diagnóstico é demorado, de 10 a 15 anos, porque o tipo 2, o que que acontece? Como é sutil, acaba parecendo que é a personalidade da pessoa. E não é a personalidade da pessoa. A pessoa ela tá ali, né, mais exalta, né, é exacerbada, é, fazendo coisas que antes não participava das coisas, dirigir intensamente, e é bem sutil, bem sutil. E como a Ana está falando aqui, fora as comorbidades.
né? Que tem o transtorno, né? O transtorno de ansiedade, que tem outros transtornos que podem estar associados ao transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença inflamatória. Quando a Kika estava falando aí a respeito do corpo que dói, parece que você tem fibromialgia. Às vezes é confundido, né? Confundido com a fibromialgia, porque dói em tudo quanto é canto. Nas pernas, nas costas, dor de cabeça, enxaqueca. É muita informação, é muita coisa. Então, quando você começa a fazer o tratamento correto, as dores elas vão sumindo. É impressionante. Tem uma coisa que é importante dizer. É uma coisa que eu sempre falo com o meu psiquiatra. Na verdade, foi ele que me falou a primeira vez essa frase. Eu nunca me esqueci, a gente sempre fala isso. Ela é uma doença que, se você tratar, ela tem uma qualidade de vida, ok, para algumas pessoas, mas é uma doença ingrata. Porque na maioria das doenças, se você faz o tratamento certinho, poxa, eu tô tomando a dose certa, eu tô tomando a medicação certa, eu tô indo no médico certo, eu tô fazendo isso, você vai ter tal resultado. 1 mais 1 vai ser igual a 2. No caso da bipolaridade, 1 mais 1 não é 2, porque cada indivíduo é um indivíduo único, né? Então, assim, além das comorbidades que ela falou, não só essas comorbidades, mas como as doenças mesmo, a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma média de 10 a 20 anos a menos de vida do que a maioria das pessoas. Se tratar diminui, sim, se tratar diminui, mas também tem já estudos que mostram que tem uma diminuição por causa da quantidade de medicação que a gente ingere. Cada medicação provoca uma reação, aí a gente tem que tomar outro remédio para essa outra reação, e tomar outro remédio para outra reação, e isso vai vir fígado e tudo mais no meio. Então, assim, a gente tem uma tendência maior de problema na tireoide, de problema de obesidade, de problema de pressão alta, enfim. Então, assim, mesmo que a gente faça o tratamento todo certinho, por exemplo, eu vou me consulta há 15 anos, com o mesmo médico, mas sempre a gente tem que ir tateando a medicação, ir trocando, ir fazendo novas combinações, porque os sintomas vão mudando. E, infelizmente, você, em alguns casos, sim, você tem qualidade de vida, você pode viver bem com qualidade de vida. Mas tem outros casos, no meu caso, por exemplo, eu estou há 15 anos me tratando, indo no médico toda semana. Eu não vou uma vez ao mês, eu vou toda semana. Eu faço terapia 2 vezes por semana. Eu faço terapia cognitiva. Eu faço tudo, Eliana, tudo. Se mandarem eu pular aqui de 3 pezinho, eu pulo. Se mandar eu ajoelhar, como sei lá. Se mandar eu dançar, a dança da galinha, eu danço. O que mandarem eu fazer, eu faço. E vira e mexe, eu caio em crise. Então, por isso que ele me falou essa frase e para mim ficou marcada. Porque nem sempre depende do paciente também. Ele está em crise ou está doente. É importante que a gente faça o tratamento, por quê? Porque se está ruim, pode ficar pior, né? As crises, elas podem vir com intensidade maior, um período de tempo menor, você vai ter mais problemas de memórias neuronais, seu cérebro vai ter maiores alterações, mas não impede, o tratamento em si não impede que você não vá ter uma crise, como nas outras doenças. Mais uma coisa que é muito ingrata nessa doença, que as pessoas também têm que saber, que o paciente às vezes faz a parte dele, mas a doença não faz a parte dela. Bem legal isso que você falou. A parte cognitiva ela é totalmente afetada se você. Cada crise, como a Kika falou aí, cada crise são perdas de neurônios, você vai perdendo. A parte cognitiva, ela vai, a memória, a parte da concentração, você esquece das coisas, tudo você tem que anotar ali para lembrar. A sua memória realmente, ela te trai. Infelizmente, é isso que acontece. Por isso que a gente diz que é algo muito sério, precisa ser cuidado com, principalmente com a medicação, como a Kika falou. Você toma medicamento, você faz tudo direitinho, vai à terapia,
o horário de tomar o medicamento, mas essa doença, mesmo você fazendo tudo direitinho, pô, você pode ter uma crise, entendeu? Imagine se você não estiver fazendo tudo direitinho. Imagina, aí você vai para uma Exatamente. internação, é algo bem mais intenso. E eu quero dizer para vocês que a terapia, lógico que o tratamento ele é importantíssimo no sentido medicamentoso, né? Mas a terapia, ela vem contribuir e muito, porque quando a pessoa ela chega no consultório, o médico diz: "Olha, você tem transtorno bipolar". Aí a pessoa sai de lá: "Nossa, o que que é isso? Eu estou perdida, eu não sei o que que é isso, sabe? Pelo amor de Deus, me ajude". O psiquiatra ele vai estar ali no máximo 2 horas com você para fazer toda uma avaliação, porque não tem um exame. Você precisa, não tem um exame de sangue para saber se você tem ou não transtorno bipolar. É um exame clínico bem profundo. Você precisa saber do teu processo, pai, mãe, tio, avô, primo, porque é uma doença genética. E se você já tem, né, já foi apresentado para essa doença, tem que ter cuidado com o filho, tem que ter cuidado. A pessoa diz assim, teve depressão. Mas e aí? Será que era depressão mesmo? Ainda mais na época, porque essa doença são séculos. Há muito tempo já tem essa doença. Então, agora que a gente está falando mais sobre a doença, né, a gente está tendo a oportunidade de falar, de gritar para o mundo que existe uma doença séria. E o profissional, ele precisa conhecer o que, que é essa doença, o que, que é o transtorno bipolar. Tem que saber manejar esse transtorno, porque às vezes passa despercebido, acha que é só uma depressão, porque a pessoa ela não procura o psiquiatra quando ela está na euforia, alegre, feliz, né? Ou se ela está com uma irritabilidade, acha que isso é natural, brigando com o marido, com o vizinho, né? Não está assim a 1000 por hora, pegando o mundo. A pessoa acha que está bem, poxa, é uma delícia ficar assim, tô cheia de energia, com projetos incríveis e estou conseguindo viver a minha vida. Aí quem é que vai procurar o médico nesse momento? É bem difícil, não é impossível, mas é difícil. A pessoa ela vai procurar quando ela está o quê? Em depressão. Está para baixo, a pessoa está ali em sofrimento, aí a família observa, diz, não, então vamos lá, levá-la no médico, o que está acontecendo? Aí, muitas vezes, o diagnóstico é errado, porque a pessoa chega lá depressiva, então o médico ele vai o quê? Vai passar o medicamento com o que ela está sentindo. Os sintomas, eu tô me sentindo sem energia, né? Um cansaço, uma fadiga, não tenho prazer em nada, eu não quero sair de casa. Aí o médico vai dizer, bem, você está depressiva. Peraí que eu vou passar o medicamento para depressão. E o Aí, medicamento para depressão tem que ter esse cuidado, porque é outra coisa que a gente também pode falar em outro momento, né? A medicação, para quem tem um transtorno bipolar, usar um antidepressivo é tem que estar ali com a anteninha ligada, porque é perigoso, dependendo do antidepressivo, não se pode utilizar porque tem uma virada maníaca. Você toma para depressão quando você. Aí é a primeira vez que você tem a mania, porque às vezes você só tá ali na depressão, 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 e quando toma o medicamento errado, você sobe, você vai para outra polaridade, para mania. Aí você fica agitada, você. E o que acontece? É nesse momento que você vai ser diagnosticada com transtorno bipolar. Porque você não pode ser diagnosticada com transtorno bipolar se você só faz
depressão, depressão, depressão. É diagnosticado quando se tem a mania. Tendo uma vez a mania, a gente já faz o diagnóstico de transtorno bipolar. E a terapia, ela vem para ajudar o quê? Justamente a psicoeducar essa pessoa, ela entender o que é a doença, os efeitos colaterais, o que acontece esse medicamento que você está tomando, o que vai acontecer. O efeito colateral dura tanto tempo. Não estou legal, então eu indico ele novamente para ir ao psiquiatra para verificar o medicamento, o que está acontecendo, porque a gente fica. Eu tenho paciente, como a Kika falou, né? A psicóloga ela vai na psicóloga 2 vezes na semana. Eu já peguei paciente 3 vezes na semana, por estar em crise, mal, e precisava de um atendimento emergencial. Sabe? Então, acontece, se você não sabe o que é o transtorno bipolar, fica bem mais difícil, porque a pessoa fica ali em sofrimento, o psicólogo vai lá também dar uma hipótese diagnóstica, diz, você está com depressão, você está com ansiedade, você está... E não está. Você tem transtorno borderline, que é um outro assunto que a gente também poderia falar em outra live. E a pessoa já sai de lá dizendo, poxa, eu tenho ansiedade, tenho tudo, menos transtorno bipolar. Tem depressão, que é logo o diagnóstico de cara é depressão. A pessoa tem depressão. E são esses cuidados, né, Eu Kika? estou sem depressão. Mas não é culpa do profissional, porque não. Primeiro, porque o meu é maravilhoso. E segundo, porque não é uma questão aqui do Brasil. É mundialmente a média é de 10 a 15. Tanto, Kika, Então, eu acho que ela quis dizer a população. é mundialmente. Então, a gente tem muito que evoluir. É uma coisa natural do Brasil, né? Essa demora do diagnóstico. Isso que você falou a bipolaridade, o transtorno bipolar já existe há muito tempo, mas a gente está estudando agora. As pessoas achavam que era psicológico, está descobrindo que não é agora. Está descobrindo, só tinha tipo 1 e tipo 2, agora já vai até o tipo 4, já estão pensando em outros tipos agora. Porque antes o povo jogava, era todo mundo internado como maluco, era bipolar, esquizofrênico, deprimido, era tudo doido. Botava lá e internava. Então, agora que a gente está começando, e é por isso que é tão importante discutir, conversar, informar, né? E falar sem medo a respeito disso, porque realmente é um assunto muito novo, né? Até para os médicos é muito novo. Até para eles. Exatamente. Então, esse negócio da terapia que você falou também, eu acho sensacional. Porque desses 15 anos que eu me trato com o meu médico, 13, ele me dizia que eu tinha que fazer terapia. E eu, como eu já disse, eu não sou fácil, né? Eu dizia que não ia fazer, acabou. Aí passei 13 anos sem fazer. Mulher, tô destruindo tudo aqui, tá caindo tudo. Aí passei 13 anos sem fazer. Resultado, passei 13 anos batendo ali, ó, na ponta da faca. 13 anos batendo na ponta da faca. Nos 2 últimos anos que eu comecei a fazer terapia, a minha vida simplesmente... Eu estava conversando isso com meu filho ontem. Meu filho está fazendo também, tá amando. Diferente de mim, né? Os filhos vêm sempre mais inteligentes do que os pais, né? Ele, em vez de passar esse processo que eu passei de anos batendo na cabeça, ele já me ouviu e foi. E minha vida simplesmente mudou depois da terapia. Então, realmente, só a medicação não sustenta o paciente que tem transtorno bipolar, não sustenta. Ele pode, no primeiro momento, dar aquele ajuste, aquela segurada, mas é aquele negócio paliativo, né? É um paliativo. A terapia é fundamental, realmente. Mudou minha vida. Talvez se eu tivesse iniciado antes, eu não tivesse tido tantas crises quanto eu tive, né? Não tivesse chegado tão longe quanto eu cheguei no meu caso específico da minha patologia. Exatamente, porque a terapia ela vai te dando um caminho.
o psicólogo ele fica mais tempo com aquele paciente. O psiquiatra vai vê-lo só uma vez por mês, de 2 em 2 meses, e a gente está ali toda semana com aquela pessoa. Então a gente sabe como aquela pessoa está funcionando, a gente sabe como aquela pessoa, o que que aquela pessoa está sentindo naquela semana. Na outra ela já está de uma outra maneira, abandona a terapia e volta. Isso é natural, eu já estou acostumada, porque acontece mesmo por conta, né, da fase, né, da mudança de humor, da impulsividade, da energia, enfim. E a pessoa, ela acontece isso. E tá tudo certo. O profissional também tem que olhar, né, o psicólogo, e ver tá tudo bem. A gente está ali para, quando voltar, dar o acolhimento e acontece. Ok. Agora, como você disse, o autoconhecimento ele é fundamental e a terapia ela te ajuda muito. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia bem objetiva, né? Que tem um relacionamento, uma conexão com aquele paciente e a gente tem a liberdade de estar ali interagindo com aquela pessoa, né? Tem as ferramentas, as técnicas que a gente utiliza e o paciente ele vai saber lidar melhor com a doença, com a situação. Bem, agora eu sei identificar quais são os sinais, o que está acontecendo. Aí vem, né? Porque primeiro é a aceitação da doença, porque não é fácil. Você tem aquele período que você toma um medicamento, aí cai na tentação, para porque você está bem. Mas você está bem por conta da medicação. Isso acontece, acho que 99,9% que, que a pessoa vai, acaba deixando o medicamento e acontece tudo novamente. E você tomava um medicamento, já vai tomar dois, três, porque já não faz efeito só um medicamento, porque vai ter que mudar todo o medicamento, começa tudo novamente. É um novo trabalho, é uma outra psicoeducação e assim vai. Então, precisa ter esse processo. A prevenção, quando você está ali, eutímico, ou seja, uma estabilidade, porque você fica naquela eutimia, mas como eu falei, você sai um pouquinho, vai lá em cima, volta, fica nesse processo. E é justamente aí que a gente consegue trabalhar com o paciente. Porque ele vai estar ali ouvindo, ele vai estar prestando atenção, ele faz, né, a tarefa que tem que ser feita durante a semana, tem que a mudança de comportamento, de hábito, em todos os sentidos. Eu digo que a terapia, ela é treino. É igual quando você é jogador de futebol, jogador de basquete, de vôlei, você precisa treinar todos os dias. Se você não treina todos os dias, como é que você vai fazer gol, né? Se você não treina, você não vai ter como fazer um gol se você não treina todo dia ali para você tentar fazer o gol. E é igualzinho, se você não colocar em prática aquilo que você está aprendendo na terapia, fica difícil. Você não vai conseguir identificar os sinais, você não vai conseguir ter essa sensibilidade de dizer, poxa, agora eu estou sentindo, poxa, eu não estou dormindo. Então, eu vou falar para Eliana, porque sempre eu pergunto para o meu paciente, e aí, você dormiu bem? Como é que foi teu sono? Quanto tempo você dormiu? Você dormiu, se ele me vê no sétimo dia, você conseguiu dormir todos os dias? Como é que está o seu sono? Porque o sono é fundamental. Se você não está dormindo bem, é um gatilho fortíssimo para você entrar em uma crise. Então, o sono ele é fundamental. É logo que eu pergunto, e aí, como é que tá? Dormiu bem? Não dormiu? Já é um sinal. Então, vamos aqui ver o que está acontecendo e orientando aquele paciente, né, como deve ser orientado. E é uma jornada, né? Gente, oi? Mas dá certo no Não final. entendi.
Longa, uma jornada Isso, longa, mas no final dá é um tudo certo. processo, porque é aquela coisa, não tem cura, mas tem tratamento, tem terapia. Você reconheceu, né, a importância da terapia, o autoconhecimento é fundamental, porque você vai saber lidar com as situações. Lógico que numa crise é bem mais difícil, né, do paciente também aparecer na terapia. Mas é o processo, é a vida, é um transtorno que não é fácil, é sofrido, as pessoas, os familiares, eles são importantíssimos nesse processo. É, é fundamental também, sabe o quê? Sempre eu chamo alguém, algum familiar para falar um pouquinho, para conversar, para orientar, porque é preciso. Aquela pessoa, o familiar ele não sabe lidar com aquela situação. O que está acontecendo? Ai, meu Deus, você está bem? Será que é o transtorno? Será que não é? E às vezes a pessoa nem é, né? O transtorno, a pessoa se irrita e é normal a pessoa se irritar. Ela já é o Não, transtorno. pois é, tudo é um transtorno. Deixa eu te falar que eu lembrei uma história agora engraçadíssima. O apoio da família é fundamental. Eu acho que a gente já falou, né? A gente vai ter ainda vai ter Vai que ter que fazer outra, não vai fazer. ter jeito. Tem gente que eu tô vendo que que devia estar Pois no é. seu lá e que tá vindo para cá, que tá entrando. Mas em relação a essa história da família, eu já contei essa história várias vezes, já sabe que o médico é ótimo, chamou minha família, conversou, esclareceu e minha família me dá todo o suporte. Mas tem uma pessoa específica de minha família que ela é mais idosa. E aí, na cabeça dela, primeiro que ela acha que tudo se cura com Vick e Vaporub. Tudo para ela. Vick e Vaporub, se disser para ela que você está com Covid, é Vick e Vaporub. Se disser para ela que você está com câncer, é Vick e Vaporub. Amputou a perna, é Vick e Vaporub. E oração. Essas duas coisas. E aí que eu já não estava aguentando mais. Aí conversar com o Sol. Conversar com o Sol. Quem é da minha família já vai saber quem é. E conversar com o Sol. E só que eu não aguentava mais, era todo dia eu dizia, mas eu tô vindo do médico. Olha a quantidade de medicação que eu tomo, eu estou fazendo ajuste há não sei quanto tempo, eu já fiquei internada não sei quantas vezes. Eu vou para o médico 4 vezes por semana. Não é possível. Não, mas se você usar o Vic Vaporub e fizer essa oração e falar com o Sol todo dia de manhã, vai funcionar. E aí eu quero dar esse exemplo porque, lógico que no caso dela parece até uma personagem, mas não é verdade. Isso é real, história verídica. Mas tem gente, cada um, as pessoas querem ajudar e cada um quer dar um pitaco a respeito de uma coisa, né? E quer falar, tal coisa é melhor, faça tal coisa. E ninguém vira para um paciente. Meu médico, ele é ótimo, que ele já deixa assim no computador dele as tirinhas, mostrando, explicando para as pessoas. Aí tem lá, a pessoa está sem perna, deitada, amputou as duas pernas. Você vai virar para essa pessoa e vai dizer: não, mas é questão de positividade, vamos lá, levanta, você vai conseguir. Vamos, faz a maratona, você vai conseguir chegar. Você não vai falar isso para uma pessoa. Então, por que você fala para o bipolar? E aí ele perguntou para ela assim: quando você chega lá no cardiologista, que você vai no cardiologista, que ele lhe mostra lá o exame, ele mostra aquele papel com um bocado de risquinho para cima e para baixo, você entende alguma coisa daquilo ali? Aí ela falou não. Aí ele falou, mas quando ele lhe diz que você tem uma cardiopatia e que você precisa fazer o uso de uma medicação, você questiona ele, ou fala que o Vic Vaporub, ou que a oração, ou que isso vai melhorar, ou você toma a medicação que ele mandou? Aí ela falou, não, eu tomo a medicação. Tá. E quando você vai lá no hospital e me mostra um raio, o pneumologista lhe mostra o raio-x e diz que você está com Covid. Você olha para o raio-x, você entende o que tem no raio-x, ou no exame, sei lá, vamos dizer aqui, o PCR, sei lá, PT. Você olha lá e você entende alguma coisa? Não. Mas você respeita, ouve, entende e segue a prescrição dele. Não segue? Segue. Por que na doença dela tem que ser diferente? Ela é tão doente quanto ou mais do que nessas outras patologias.
Eu achei aquele esclarecimento assim incrível. Não adiantou nada, porque quando chegou no estacionamento ela me deu oração de novo. Mas eu achei o esclarecimento sensacional. Porque as pessoas tendem a achar que sabe o melhor pro outro, Sim, com né? certeza. Kika, que horas são? Eu me perdi. 8 É, e meia já. Marcar um remember aí, um retimer. gente, então eu acho que a gente vai sair. E eu preciso saber como é que faz para Tu salvar, sabe, porque eu o povo acho está que perguntando não sei se muito vale a como é que. pena salvar, Kika, porque eu acho que a gente deveria fazer outra semana que vem. Eu quero conversar contigo a esse respeito, tá? Pra gente fazer um projeto aí, mas um projeto, só um projeto, não são Eu acho vários que metade, projetos. ou metade lá, metade aqui. O convite estava com o seu Instagram. Depois a gente veio por de cá. Eu acho que o povo Sim, ficou eu meio perdido. achei isso, não deu certo. Mas a gente pode fazer algo bem na mesma vibe, tá? Eu não sei se tu vais conseguir salvar, mas se não salvar, tudo bem. A gente faz outra bem parecida com essa, aí já salva bem legalzinho, vai ficar bem bacana, entendeu? Para as pessoas assistirem, porque elas vão ficar, meu Deus, o que está acontecendo? E tá cortando o teu. Esperada, atropelada, porque já ficou Isso. muito tempo esperando. Ficou naquela agonia de poder falar. E é tanta coisa, né? É tanta coisa para falar a respeito do transtorno que não dá Ah, para que falar assim. fofinho. Estão dizendo que estão gostando, mas é sempre bom, né? Falar de. Eu amo falar desse assunto. Para quem está aqui, eu digo que eu não sou desse negócio de ter milhões de seguidores, porque eu não sei mexer. Eu sou da tecnologia assim bem, mas as pessoas que me seguem são pessoas muito especiais, sabe? A maioria tem o transtorno bipolar. Eu tenho um grupo de apoio. Esse grupo de apoio acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas, para quem tem o transtorno bipolar. Eu tenho também um grupo para psicólogos, para ter esse momento de conversa, saber mais sobre o transtorno, trocar experiências, porque a gente precisa disso, se aperfeiçoar. E tem psiquiatras maravilhosos, né, que eu sigo, que também sou seguida, e é muito gostoso estar nesse processo. Quando a gente gosta de fazer o que, né, que faz parte da nossa vida, eu digo que faça com excelência. Tudo aquilo que você se mete a fazer, faça com excelência, dentro das suas possibilidades, dentro do que você pode fazer, né? Ninguém aqui é expert, mas o que sabe já ajuda bastante. Eu sempre tenho essa troca com as pessoas que estão lá no grupo, é bem legal. Qualquer dia aparece lá, Kika, tá? Será bem-vinda. E, gente, apareçam lá no meu. Ah, tá bom. Beijo, amores. Desculpa a confusão de hoje Ai, aí, mas viu? foi ótimo falar com você, te conhecer. Ficou assim comigo, minha filha. Se for com emoção. Se não fosse assim, não era Aham. comigo. Ai, você é Com uma emoção. maravilha, uma delícia, tá? Foi um prazer falar com você. Gente, Sei. Obrigada pelo muito convite. obrigada aí para quem participou, tá? Tudo de bom para vocês. Tiraram um tempo aí para assistir a live e a gente agradece, tá? Fiquem bem. Um beijo. E Kika, eu vou te chamar lá no WhatsApp pra gente falar rapidinho, tá bom? Pode ser? Beijo, queridos e Pode. queridas. Muito obrigada. Tchau. Amores. Agora a Kika vai tentar. Eu vou tentar salvar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Não sabe, não, mas tu tá aparecendo aqui. Tá, Ah, todo eu tô mundo aqui tá te ainda? vendo. É?
Misericórdia, Não, minha gente, eu achei aí que eu vai tinha aparecer desligado. ali, encerrar, encerrar